sobre o meu primeiro roteiro de ficção científica. Gostaria que, por favor, se apresentasse. E aí? Oi, gente, meu nome é Germana. Eu sou autora de Lizzie Bordella, Os Piratas do Espaço e Dias Empoderadas, do selo Pago Comics. E elas duas me fizeram com que eu me apresentasse antes, porque falaram que eu tenho cara de quem é desinibida. E fudeu, porque eu sou mesmo. Como todo mundo aqui, eu tive esse tipo de insegurança, a despeito de já ser uma pessoa que era do mercado de quadrinhos, eu tinha essa insegurança também de apresentar o meu próprio trabalho. E aí você fala, puta, eu nunca fui inibida, eu nunca fui insegura, por que eu vou ser insegura com o meu material? Então, já que eu sou desinibida, vamos lá. Então eu sou a Germana e a gente vai falar de sci-fi, a gente vai passear pelos nossos próprios trabalhos e vamos falar também de sci-fi num todo, nos quadrinhos, em série e tudo mais, e o que ela traz para os quadrinhos e o que a gente pode transformar quando a gente trabalha com sci-fi. Mas agora eu vou passar para Mariana. Oi, gente, eu sou a Mariana, eu sou formada em artes visuais, eu sou autora do quadrinho Vidas Imperfeitas e agora eu estou com um quadrinho de sci-fi para financiamento coletivo no Catarse, que é o Black Silence, que é o meu primeiro quadrinho de ficção científica, e é ficção científica espacial. Então, apesar de eu não ter assim, uma longa experiência no gênero de ficção científica, eu acho que vai ser bem legal essa conversa aqui que a gente vai ter, falar um pouco da experiência de cada um também. Enfim, acho que é isso. Oi, pessoal, eu sou a Edna Lopes e eu sou autora da graphic novel Manual Deus Dará, e que eu lancei em 2004, e depois eu dei uma parada boa, assim, porque eu sou bem lenta, né, para desenhar. Então eu depois fiz um quadrinho de ficção científica que eu disponibilizei num site de graça, e eu depois resolvi tirar porque eu queria refazer um personagem que eu não estava gostando muito, e ainda não recoloquei ele no site, porque também já mudei de ideia em relação a algumas coisas. Então ele está fora do ar, mas ele está ele já foi apresentado e agora ele está em andamento ainda, porque eu estou continuando, porque ele é muito longo. Eu fiz só 54 páginas e ainda faltam 400. Então é um trabalho, para quem é lento, é meio difícil, mas enfim, um dia eu termino. E é isso, vamos conversar. Eu não sei nem muito bem como começar, vamos tentar ver se a gente apresenta pelo menos a nossa história pessoal, né, da nossa experiência com isso tudo. E vou passar para a Germana para ela começar então. Bom, gente, primeiro que eu sou tosca, eu esqueci de trazer meu material para vocês verem, mas está lá na banquinha do Ladies Comics, tá? Tem o número 1 e o número 2 de Lizzie Bordella, e tem o Spam também, que está concorrendo ao HQ Mix. Eu como desenhista, Camila Torrano como desenhista, como é que é o título? Iniciante, é isso? Eu acho que é. Como revelação, exato, obrigada, gente. E o próprio Gibi está concorrendo a 2 títulos, a duas categorias, que é projeto gráfico e revista Mix. Mas voltando para o sci-fi, a grande questão aqui é por que a gente escolheu como primeiro roteiro para lançar um sci-fi. Então, você acha que seria legal cada uma dizer o motivo do que levou a isso. No meu caso, eu acho que sci-fi é uma grande desculpa para a gente questionar modelos da sociedade e para a gente apresentar o que a gente acha que poderia ser. E o meu trabalho ele é bem bobão, eu trabalho com humor, o meu sci-fi é muito bagaceira, porque eu sou fã de Doctor Who, eu sou fã de Star Trek, então é aquele sci que é muito duvidoso, não tem nada de científico ali, na verdade tem tudo muito inventado, né? Tipo, tem uma passagem no meu quadrinho em que eu falo, lidem com isso, porque no futuro as pessoas soltam som no espaço e acabou, entendeu? Física pra quê? Se eu tenho desculpa pra estar no futuro, se eu tenho tecnologia do futuro que eu inventei.
né? Então, por que eu escolhi sci-fi? Exatamente por isso, porque quando você tem um sci-fi, como no caso de Star Trek, o Roddenberry, o que ele fazia? Ele apresentava o que ele achava que seria uma sociedade legal no futuro. Você vai trabalhar com distopia e com utopia, né? No caso dele, ele trabalhava com uma certa utopia, em que, finalmente, a galera conseguiu fazer as pazes e agora estava lidando com o fato de visitar outros planetas, que é um conceito trabalhado também pela Ursula Le Guin, que é o fato de que você já não tem mais nações, você tem planetas que eles têm que lidar uns com os outros e com suas diferenças. E isso é um motivo que me levou a trabalhar com sci-fi. Outro é a crítica que você pode fazer. Em Doctor Who, na série clássica, por exemplo, no 7º Doctor, é que eu sou viciada ao ponto de ter visto os clássicos, tá? Do Doctor Who, eu não fiquei só nos gatinhos novos, eu fui nos... Né? Olha lá minha editora Amor, fazendo coraçãozinho de Doctor Who. O meu Doctor favorito é o 4º e o 10º, gente. Mas os episódios do 7º são muito interessantes, porque tem galera que considera fraco, mas se você manja de história, você vê ali que a BBC já não estava mais investindo verba, os caras sabiam que que ia ser limado o show, que foi quando teve um grande ato, e aí você pega todas aquelas histórias detonando a Thatcher, a Margaret Thatcher. Né? E aí você pode falar, pô, mas tá detonando uma mulher. Meu, ela era uma merda de governante, ela acabou com o serviço social, entendeu? Ela não tinha... os pobres não eram cuidados na Inglaterra na época, e ela vendia toda uma política que é vendida hoje em dia pra gente, não fale em crise de trabalho, só que lá era, a gente não está ajudando o pobre porque a gente está valorizando você que está trabalhando. E aí ele faz um episódio inteiro onde existe um exército de pessoas que trabalham para que todos pareçam felizes. E isso é uma crítica formidável, e só o sci-fi consegue fazer isso, usando o sistema da BBC, que é uma TV governamental, para fazer uma crítica do governo. O sci-fi permite isso, outros vão permitir, mas o sci-fi consegue. Então não importa se você está trabalhando com uma coisa tola, com humor, como é o meu caso, mas sempre tem um viezinho de crítica que eu coloco aqui, que me preocupa um pouco que as pessoas sejam capazes de interpretar, mas quem interpretou pegou, me fale cada vez que um pega essa ideia, aquece o coração. Né? Então o sci-fi permite isso, e foi por isso que eu escolhi sci-fi para o meu primeiro roteiro, em que eu ia de fato expor a minha cara para todo mundo e que eu tinha perdido vergonha. Vamos ver por que você escolheu. Então, na verdade, eu sempre escrevi muito romance e drama, baseado na vida real mesmo, em coisas que eu tinha vivido, experiências que eu tinha vivido. Inclusive, o meu primeiro quadrinho publicado, que foi Vidas Imperfeitas, foi baseado em toda a minha experiência escolar e da minha adolescência. Então, depois que eu terminei, eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa diferente, assim, que seja mais sombrio, que tenha mais a ver assim, com o meu momento da minha vida, né? Eu falei assim, por que não fazer ficção científica, sabe? Era uma coisa assim, eu tinha contato com filmes e séries, também assisti Doctor Who, mas não a série clássica, ainda. Então, eu sempre tive esse interesse, mas eu nunca tinha ido realmente muito a fundo. Então eu tinha assim, eu assisti os filmes clássicos de ficção científica, coisas que são mais atuais, séries. E aí eu pensei, bom, vou fazer uma ficção científica espacial, então, que aí foge completamente de tudo que eu já tinha feito. E aí eu pensei, bom, isso vai ser um grande desafio, mas eu acredito que isso vai acrescentar muito para a minha experiência, tanto de escrever roteiro, quanto de fazer quadrinhos. Então, foi assim que eu decidi realmente fazer ficção científica, e eu não tinha parado para pensar na questão da crítica que eu poderia fazer, mas sim como eu poderia trabalhar aqueles personagens e aprofundar toda aquela questão do psicológico deles, porque eu fiquei imaginando assim, como que essas pessoas, elas se sentiriam, como elas se relacionariam estando numa situação que foge completamente de uma coisa que a gente vive hoje na nossa realidade. Então, elas estariam numa situação limite, onde elas estariam sozinhas numa missão espacial e elas não têm tudo que a gente tem aqui, que seria a luz do sol, essa distinção de dia e de noite. Então, todos esses sentimentos que eu tinha quando assistia alguns filmes, por exemplo,
E enquanto eu estava produzindo o meu quadrinho, eu fui assistir Interestelar, e aí eu fiquei assim, meu Deus, sabe? O que eu vou fazer depois desse filme, sabe? E aí todos aqueles sentimentos que eu senti no filme, eu falei assim, eu tenho que trazer pra minha história também, sabe? Tipo, de isolamento, de passagem do tempo que é completamente diferente, e eu estava focando mais nesses sentimentos, e eu também queria colocar um pouco de terror, mas não é um terror assim, tipo horror mesmo, mas um terrorzinho psicológico, assim, sabe? Um mistériozinho. Então eu fiquei imaginando assim, alguns filmes que tinham a presença do sobrenatural também, porque a gente já está trabalhando numa coisa que foge completamente da nossa realidade, mas eu queria colocar o sobrenatural, uma coisa que não é exatamente explicada e que fica lá implícita entre os personagens e na própria história. Então foi basicamente assim que eu criei o meu primeiro roteiro de ficção científica. Eu sempre fui apaixonada por filmes de monstro, de terror, e eu sempre achei que eu fosse fazer quadrinho de terror, se eu fosse fazer alguma coisa assim fantástica, né? Mas eu também não me achava capaz de fazer. Eu era apaixonada por ficção científica também, mas eu não me sentia capaz de fazer uma coisa de ficção científica, porque eu achava uma coisa assim, nossa, muito incrível, nunca vou conseguir, mas sempre li muito e era mais ligada assim nos clássicos, né? Tipo Stanislav Lem, o C. Clarke, Asimov, sempre li muito os clássicos, mas e nunca fui muito ligada, na verdade, em quadrinhos de nenhuma espécie. Não tinha terminado a faculdade, mas tinha feito jornalismo e tinha e fui muito para um lado mais realista, que é o Amana, o Deus dará, que é a história de uma garota que percorre o Brasil em busca dos verdadeiros pais dela, e que ela encontra a realidade brasileira tanto coisas boas quanto coisas muito ruins, como prostituição infantil e tal. Então meu primeiro quadrinho era baseado em uma coisa bem realista, mas naquela época eu já pensava em colocar algumas coisas nele que fossem fantásticas, assim, de lendas urbanas, aquelas coisas das mulheres do banheiro, a loira do banheiro, não sei o que tinha, né, nos anos 80. E eu, quando fiz o Amana, queria botar todas essas lendas urbanas, mas a pressa de terminar e de entregar para a editora também, que estava me dando uma pressionada porque eu estava muito lenta. E aí eu acabei tirando muita coisa fantástica do Amana, ele ficou bem mais realista, né? E quando eu terminei o Amana, eu estava bem esgotada assim, dei um tempo e comecei a fazer uns sites. Aí eu fiz uns sites muito cheios de conteúdos, eu estava extremamente esgotada de fazer site, é um negócio realmente pesado quando tem muito conteúdo. E aí eu estava muito cansada e era próximo do carnaval, assim, e eu falei, pô, eu adoro ver o carnaval pela televisão, porque é bem uma coisa fantástica também, né? Aí eu falei, bom, hoje eu vou ver minha Mangueira desfilar, e aí sentei no sofá, tinha acabado de fazer o site e tal, sentei, preparei tudo, pipoquinha, bababá, e falei, bom, agora eu vou descansar, vou passar uns 3 dias vendo carnaval na televisão. E quando eu sentei no sofá, de repente, baixou um santo e começou a vir a história do sci-fi. Eu falei, sci-fi? Como assim? E eu tinha lido, na verdade eu tinha lido uma reportagem que tinha me deixado chocada, que também as coisas meio que vêm assim, né? O Amana também veio assim de uma reportagem que eu tinha lido, que eu fiquei chocada sobre prostituição infantil, e aí o Amana também veio um dia que eu estava fazendo café, e veio todo o roteiro de uma vez. E aí, quando eu sentei para ver o carnaval, começou a baixar o negócio que tinha uma relação com uma reportagem que eu tinha lido sobre o lixo espacial, que era suposto que algum dia a Terra iria enviar lixo para Marte, né? E eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, gente, lixo para Marte, né? Já não chega a gente ter poluído todo o nosso planeta e acabado com ele, aí a gente vai lá em Marte estragar todo o planeta vermelho com lixo, enfim. E aí
quando eu fui descansar, veio aquele monte de coisa na cabeça e eu tive que começar a escrever em um monte de papel que eu achava pela casa. Às vezes tinha que parar o banho no meio, assim, porque já tinha um monte de diálogo para anotar. Aí eu fui anotando e depois de algum tempo eu comecei a fazer o quadrinho e eu resolvi disponibilizar num site, na internet, né? Mas foi assim, foi uma coisa que eu nunca me senti realmente capaz de fazer um roteiro de ficção, porque para mim era uma coisa mítica, assim. E aí ele veio forçado, assim, foi uma coisa bem forçada, não foi nada pensado, então foi assim. Fugindo um pouquinho do tema, vocês repararam que todas as mulheres, não importa a idade, todo mundo falou aqui, eu não achava que eu era capaz. Todo mundo falou isso, né? Vocês repararam? Da Krau, eu, ela, todo mundo falou isso em outras experiências também. No encontro com a Trina Robbins, que a Dani mencionou, a coisa que mais me chamou a atenção é que todo mundo que estava lá fazia assim, eu fiz assim, um quadrinho. E aí eu me toquei que eu estava fazendo a mesma coisa. A gente pede desculpa pelo sucesso da gente, pelo que a gente está conseguindo. E isso é muito errado. Isso vem de uma educação, é claro que não todo mundo, não dá para generalizar, mas a grande maioria recebeu uma educação de que mulher tem que ser modesta. Essa modéstia não leva a nada. Essa modéstia faz com que a gente se comporte como caras que têm problema de autoestima. Porque só um cara que tem problema de autoestima tem esse tipo de comportamento que a gente é educada para ter. É bem por aí. Nesse ano, a gente detonou a HQ Mix ano passado. Sim, a gente detonou. A gente tinha direito de detonar a HQ Mix ano passado. Isso é uma falta de respeito que foi feito. Esse ano eles mudaram. Se para melhor eu não sei, vamos ver no que vai dar, mas está bem mais interessante. A gente conseguiu um monte de mulher e tal, entre as categorias. E é reclamando que a gente vai trazendo esse tipo de coisa. Mas eu lembro que teve um momento em que uma amiga minha, que tem quadrinho publicado, que manja, tem a minha idade quase, acho que a gente tem a mesma idade, ou seja, a gente está na faixa dos 40, ela tem quadrinho publicado, ela vira pra mim e faz assim, você tá indo novo? Ela vira pra mim e faz assim, será que eu me inscrevo pra votar? É que assim, eu só tenho um quadrinho. Mano, você tem um quadrinho publicado, tem um moleque que escreveu 2 contos para um blog, que só a mãe dele visita e o cara se cadastrou. Entendeu? É essa falta de autoestima que pega na gente. Então a gente tem que começar a ficar mais segura. Por insegurança eu demorei pelo menos 10 anos para publicar meu material. E eu já era da área de quadrinhos. Eu trabalhava com diagramação e letreiramento, e eu trabalhava com agenciamento de artistas para o mercado norte-americano. E eu demorei 10 anos para publicar meu material. Então, fugi um pouco do tema, mas é que assim, isso estava aqui dentro e eu vejo a gente ter muita, né, desculpa, eu tô publicando. Não, mas é engraçado que hoje de manhã eu pensei exatamente nisso. Eu acordei e falei, poxa, ontem eu estava conversando com a Carolina Ito, que ela também falou alguma coisa nesse sentido quando ela estava se apresentando, e depois eu comecei a perceber que todas nós estávamos fazendo isso. E aí eu fiz isso agora também, né? Então, assim, é impressionante como a gente tem uma insegurança, assim, uma autoestima baixa em relação, principalmente, ao trabalho de quadrinhos, né? E que, assim, todas nós falamos isso. Em algum momento, nem que seja só um petelequinho, mas a gente fala. E é importante... Deixa eu te ter uma opção. O que era a Krau? Tipo, que é uma história viva dos quadrinhos, que é uma fodona, falando, gente, eu não sei se eu mereço. Pois é. Falando, não, você merece tudo. Você é um Leonardo da Vinci que não teve divulgação. Entendeu? Exato. Foi isso. Exatamente, quando eu vi a Krau fazendo isso ontem, eu falei, gente, caramba, é ela fazendo isso? Aí eu falei, bom, acho que a gente realmente tem que fazer. Não, aí a gente vê mais ainda o porquê da gente estar aqui, né, reunido e tal. Exorcizar, né? Aí chamar aquele diabinho que a menina apresentou agora, né?
Cara, na hora que eu vou criar cenário de sci-fi, eu sou muito bísica. Eu crio tudo. Como é que chegou ali, como é que, sei lá, Terra mandou alguém para o espaço. Como é que é o processo desses de criação? Igual você falou do Soderbergh, né? Ele criou todo um contexto social na Terra para chegar até ali. Vocês pensaram nisso na hora de criar o quadrinho de vocês e como é que foi? O meu, como ele veio assim meio psicografado, né? Ele veio com as imagens junto, né? Então, quer dizer, sempre veio, né, com as imagens junto, mas a partir do momento que existia esse dado de lixo e tal, veio também aquele chavão da Terra destruída pelo homem, da hecatombe, não sei o que, papapá, e como ela seria reformulada e revivida, né? No caso, no meu quadrinho, ela é completamente arrasada e vira uma bola preta, e aí tem que renascer em Marte, né? E o meu quadrinho começa em Marte. Então eu tinha que imaginar como seria a vida em Marte e como ela seria possível. E aí, na minha cabeça, isso só poderia acontecer feito por um cientista humano, um cientista que viu que a Terra ia entrar numa hecatombe e que começou a criar, escondido, seres que poderiam viver num mundo completamente sem possibilidade de vida como a gente conhece na Terra. E aí ele juntou genes, né, de animais com seres humanos e para poder continuar a vida inteligente de alguma forma, mesmo que não sendo totalmente somente humana, em Marte. E aí, a partir disso, a coisa foi se criando, e o lixo tem a ver porque ele usou o lixo, que o Marte nessa época estava completamente lotado de containers de lixo e tal, e ele usou tudo isso para fazer as experiências dele que eram proibidas na Terra, né, como são proibidas hoje de se fazer experiências desse gênero. Então ele fazia escondido em Marte e foi o que possibilitou E daí é que as coisas começaram, tudo surgiu daí, né, do lixo e tal, mas eu acho que essas construções, elas... O meu medo de fazer ficção científica, o que eu imaginava, né, da incapacidade, tem muito a ver com essa... Né, a gente tem que bolar um negócio que vai ficar tudo perfeito, que não tenha falhas, e não é por aí, porque se você vê Star Wars, por exemplo, ele é cheio de coisas, mas como é que o cara respira aqui, como é que ele respira ali, como é que aquela luta, por exemplo, do Obi-Wan com o Anakin, que eles estão num mar de lava e de repente eles não se incendeiam ali, quer dizer, ali já era para eles terem virado cinza há muito tempo naqueles pedaços. Foi a força que não deixou. Pois é. Então, assim, ele só se incendia ali quando ele está naquela cinza na praia, né, do caso da lava, e não é verdade, né? A gente não precisa ter tanto... É lógico que tem que ter um mínimo de uma imaginação que você passe, onde a pessoa possa viajar ali junto com você e não ache que aquilo é tão louco. Mas tem uma coisa interessante que a Marion Zimmer Bradley fala nos livros dela, que ela fala que a pessoa que não consegue lidar com a ficção científica, ela faz coisas com a realidade, né? Ela só trabalha com a realidade, porque ela não consegue imaginar a ficção científica. E a pessoa só que como ela faz as coisas mais pro lado fantástico, né, do que a ficção, ela fala também que ela acha que quem não consegue lidar com o fantástico faz ficção científica. Então, mas eu acho que as coisas não são assim, eu acho que elas são... elas trabalham como você falou. Elas podem trabalhar juntas, porque um autor, por exemplo, que eu amo, que é o Stanislav Lem, que fez Solaris,
Ele fez um livro em que ele mistura essas coisas e são até muito mais fantásticas, né? O Solaris tem coisa muito mais de fantástico até do que de ficção científica. E eu acho que elas podem trabalhar juntas e não precisa você ficar engessado achando que você tem que fazer uma coisa toda perfeita, onde a ciência é legal também, mas se você tem uma imaginação mais solta, também é bom. Eu acho interessante. Então, voltando um pouquinho para aquela questão de eu não achava que seria capaz de fazer, foi a primeira coisa que eu senti quando eu decidi fazer uma ficção científica. Será que eu vou ser capaz de criar um universo completamente diferente de ficção científica que as pessoas vão gostar e vão achar que não, isso realmente é ficção científica? Eu fiquei muito com essa dúvida, assim, porque quando eu comecei a escrever o roteiro, toda a ideia estava na minha cabeça, mas era bem abstrata, assim. Então eu teria que ir para o quadrinho, pegar tudo aquilo que eu imaginei e transformar numa coisa real, né? Porque afinal eles realmente estão vivendo aquilo como se fosse a realidade deles. Então eu fiquei travada muito tempo pensando nisso, pensando, mas eu tenho que fazer uma coisa que seja, tipo, muito incrível, que seja original, que seja foda e diferente de tudo. Aí eu parei assim, não precisa ser isso, sabe? Não preciso ser, sei lá, completamente criativa, extremamente original. Então eu comecei a pegar um pouquinho de referência de tudo que eu gostava para começar a criar e realmente me sentir confiante para fazer uma coisa que não ia ofender assim, ninguém, digamos. Nem as pessoas que gostam muito de ficção científica, que vão prestar atenção em certos detalhes, e nem as pessoas que não conhecem muito o gênero, mas podem se interessar pela história de alguma forma. Então, como eu vi muito dessa questão do romance, do drama, de vida real, eu tive essa dificuldade de imaginar um universo completamente diferente e de ter que trabalhar a minha criatividade numa coisa que eu nunca tinha exercitado antes, assim, digamos. E também fiquei muito com aquela questão de, tipo, de fazer ficção científica, que era uma coisa que eu não estava acostumada e eu achava que eu não estava dentro desse universo e que as pessoas iam me julgar por isso, que as pessoas iam olhar assim, não, você não fez uma ficção científica do jeito que deveria ser ou qualquer coisa desse tipo. Então, foi muito trabalho para poder me desvencilhar de todas essas inseguranças e poder realmente fazer a minha história do jeito que eu achava que deveria ser e que seria legal. E eu queria manter alguns elementos que fossem críveis, assim, digamos, que a pessoa olha e fala assim, realmente consigo imaginar isso acontecendo daqui a algumas centenas de anos, enfim. E é que nem você falou, né? Como a gente está trabalhando num futuro ou numa situação completamente imaginária, a gente pode pirar e não precisa ter tanta explicação para isso, né? Eu quis manter um pouquinho próximo, porque ainda não era uma coisa muito distante, mas em alguns momentos eu realmente falei assim, não, vou fazer uma coisa mais livre, assim, que combinasse até com a poética da história, de ser uma coisa mais sinistra, sombria e meio sem explicação. Então, eu acho que os maiores desafios e dificuldades foi eu aceitar que eu poderia fazer do jeito que eu quisesse, que eu não tinha que agradar ninguém necessariamente. E, bom, enfim, eu acho que é isso. Bom, no meu caso, eu já escrevi sci-fi, né, que é Liz Bordello. Eu estou trabalhando com material de super-herói, que é para Pago Comics. O Spam, que eu trouxe também, é uma história de cotidiano. Então, se tem uma coisa que é uma âncora no meu processo criativo, é que antes de qualquer história que eu monte os personagens. Então eu monto, porque eu achava muito assim, eu achava mágico quando um escritor falava, não, a partir do momento que você conhece o personagem, ele se escreve sozinho. Eu falava, papo, mentira, é verdade. É verdade, você colocou a personalidade na personagem, elas se escrevem sozinha, você sabe como elas vão reagir numa situação, você sabe como elas vão interagir uma com as outras. Então, a minha âncora, o meu ponto de partida é elaborar como vai ser a personalidade de cada personagem. Como eu gosto de colocar diversidade no meu material, porque é o que eu vejo, que também é outro ponto do meu trabalho, porque olha essa sala, ele não está formado por homens de 30 anos brancos.
né? Tá certo que eu encontro com mulheres, mas nem todas somos loiras de olhos azuis também, nem modeletes. E é isso que é lindo, nós somos todas, né? Tem toda essa diversidade. Então, outra coisa que eu faço em cada um dos meus trabalhos é estudar direitinho quem eu vou colocar. Por exemplo, em Lizzie Bordello, eu tenho a Lizzie Bordello, que é uma personagem que basicamente é a que é mais parecida comigo, né? Eu tenho a Lambretinha, que é uma menina mais nova, mas eu tenho a Fran, que é uma garota trans, que é casada e é mãe, porque ela adotou uma alienígena. Eu não sou mãe, o máximo que eu fui foi mãe de gato, né? E tem a Deus, que é uma moça negra e gorda. Para escrever a Fran e a Deus, mesmo que eu trabalhe com humor, e o meu humor é bobo, é nonsense, eu tenho que pesquisar isso com muito cuidado e eu tenho que ter muito respeito com o que vai sair da boca delas. Primeiro porque eu não posso roubar o lugar de fala de uma irmã que está lutando por direitos negros ou por direitos das trans. Eu posso colocá-las lá, mesmo trabalhando com humor, mas eu tenho que ter a responsabilidade de que elas estão lá porque o mundo é assim, porque tem essa diversidade. Mas eu nunca posso colocar a Deus colocando uma luta que tinha que ter sido uma irmã feminista negra que tinha que colocar. Porque eu corro muito risco de errar aí. Porque por mais que eu faça pesquisa a respeito do que é isso, eu não vou ter a mesma vivência. Que é uma rainha que tem 2 maridos, que depois de um tempo ela deixou homens entrarem no planeta porque ela gostava de pegar homem e pronto. Né? Ela gostava de homem, gente. Né? Eu também gosto, a gente tem defeitos de vez em quando. Né? E aí a Deus, ela faz um golpe de Estado. Ela faz um golpe de Estado porque ela quer instaurar a anarquia na Lua. Não tem sentido, gente. A gente funciona bem pra que governo, porra? Se eu vou ser rainha, eu tô saindo fora. Eu vou viajar, tchau, golpe de Estado. Ih! Então, tudo isso de cada uma delas, cada planeta que elas visitam, como está a Terra, como está a Terra 2, a Terra 4, a Terra 6, Plutão, que é o mundo dos piratas, né, que é o mocó dos piratas. Então, tudo isso está montado na minha cabeça e eu vou inserindo nas minhas histórias. Mas o universo está todo montado antes de escrever. Mas é método, cada um vai ter um método de trabalhar, entendeu? Então, não existe método certo, que é como ela estava falando, cada método é um método. Né? Então, é o que funciona para você. Uma coisa que... Vocês não viram? É o seguinte, quando você coloca que você não assume as lutas das personagens nas falas delas, eu compreendo perfeitamente. Porque você corre o risco, às vezes, até de fazer o contrário, né? De você fazer uma crítica, ou alguma coisa assim, né? Mas eu achei muito interessante, ontem nós estávamos falando sobre como deveria ser orgânico. Na verdade não deveria ter uma revista só de mulheres, mas só de homens, podia ter 50% de cota, como na política também, podia ser 50%, tá bom, 51%, né, que nós somos. Olha, a gente ia ficar com a maioria. Mas você coloca então esses personagens no contexto de um mundo onde esse problema já está resolvido. Exatamente. Lizzie Bordello é um mundo que não tem esse tipo de problema. Você tem uma das histórias que inclusive tem um vilão que ele retorna a trazer esse tipo de problema. Mas um momento depois a gente descobre que... Eu não vou contar, senão vocês não vão comprar. Mentira, eu boto tudo na internet. Só algumas histórias que eu deixo pra quem compra, porque gastou dinheiro comigo. Mas a maioria eu boto na internet. Porque eu não sou hippie que nem a Krau, mas eu sou hippie. Você é hippie. Eu sou a geração. Tudo bem, eu sou uma pós-punk que queria ser punk, não tem problema, a gente assume. Mas como eu sou uma pós-punk velha que queria muito ser punk, eu deixo algumas coisas de graça, porque eu acho que é legal que as pessoas leiam. E se elas gostarem, elas gastam dinheiro comigo. Mas sim, é um cuidado que a gente tem que tomar. Porque, por exemplo, Jaime Hernandes e Neil Gaiman. Eu falo Gaiman, tá, gente? Quem fala Gaiman, desculpa aí, mas eu falo Gaiman. Eles dois escrevem mulheres absurdamente bem. Porque eles sabem escrever mulheres. Então não é aquela história, homem não pode escrever mulher? Pode, eles escrevem bem. Mas eles sabem escrever mulheres. Eu posso escrever sobre uma personagem mãe negra? Posso, tem nas Empoderadas. Mas eu tenho que ter muito cuidado, porque eu sou uma mulher branca que tenho que ter muita noção de que esses 2 pires azuis na minha cara me abrem portas.
Se eu não tiver esse cuidado, eu posso ser leviana quando eu estou escrevendo uma personagem que é muito diferente de mim. Então, nesse sentido, é um troço que eu tomo muito cuidado quando eu faço. Entendeu? Porque eu vou ter dificuldades com relação ao homem, claro, ele vai ser muito mais fácil para ele, em diversos aspectos. Mas o fato de que eu sou uma mulher branca, que não é mãe, me facilita absurdamente. Cara, eu passo às vezes noites trabalhando e eu sei que a Ana não pode fazer isso porque ela tem filho. Entendeu? Então a gente tem que ter noção dos nossos próprios privilégios quando a gente vai escrever personagens, mesmo trabalhando com uma coisa boba como um sci-fi, bagaceira, humor, que é o que eu faço, no caso de Liz Bordella. Entendeu? Então é um troço que a gente tem que... É nesse sentido que eu falo. Na questão de diversidade, quando eu comecei a fazer também a minha ficção científica, eu decidi que eu ia trabalhar bastante essa questão da diversidade, e eu coloquei uma protagonista mulher e negra, e mesmo sabendo que seria muito difícil, por causa mesmo das dificuldades que você falou, de a gente não estava vivenciando aquilo na pele. Então, a minha saída foi realmente assim, como a gente está num outro universo, onde a sociedade estabelecida é completamente diferente do que a gente vive hoje, eu me dei algumas liberdades criativas de que eles estão inseridos num outro universo, então eu vou trabalhar diferente essa personagem. Então, eu consegui, assim, ter um pouco mais de liberdade e não ter tanto medo em trabalhar certas questões, justamente por causa disso, porque eles estavam vivendo num universo diferente. E ao mesmo tempo eu coloquei personagens de diversas nacionalidades, diversas culturas diferentes, porque eu achei que seria legal trabalhar isso, e dentro da história faz sentido. Então não é uma coisa assim que veio gratuita. Tipo, eu vou cumprir uma cota de personagem negro, vou cumprir uma cota de personagem tal, e eu vou criar uma história com diversidade. Então, na verdade, eu realmente imaginei que na história, dentro da história, aquilo faz sentido, depois de tudo que aconteceu no nosso mundo, no universo, enfim. Não vou falar muito também para não dar spoiler, mas é basicamente isso, e eu acho que como a gente tem como a gente consegue, a gente pode trabalhar essa criatividade além do que a gente conhece hoje, é legal porque a gente também consegue criar críticas diferentes que servem para coisas que existem hoje, mas falar de uma forma mais delicada sobre o assunto e sem ferir ninguém, né? Assim, mais nesse sentido. Eu acho que eu dei uma viajada, mas parece que a pergunta da menina era também muito em relação aos cenários, né? Como é que a gente fazia para construir os cenários e tal. E lembrando assim, mais ou menos, tentando lembrar como é que eu comecei a fazer os cenários, ele geralmente vem muito relacionado à ideia da história, né? Então o roteiro ele vem primeiro, não tem como ser diferente. Vem primeiro aquela coisa principal, que é a linha geral, né, da história, e depois as coisas vêm se criando em volta daquele roteirão, aquele esqueletão, né? E aí você vai adicionando os personagens que vão sendo meio quase que criados por si, né? E quando eles são criados, eles já vêm trazendo suas histórias também, que é impressionante, que eu acho isso fantástico, que eu nunca acreditei quando eu via também entrevista das pessoas falando: o personagem, ele que tem vida sozinho, né? Eu falo: que papo mais, né? Não sei. Aí depois eu fui ver, era verdade mesmo. Eles vão falando coisas assim para você e você tem que escrever, tipo assim, você vira escravo deles, né? Aí, escrava no caso, né? E aí você vai mais ou menos transcrevendo o que eles querem fazer, né? E é lógico que você vai dando uns cortes também, conforme, né? Porque uma coisa que a gente tem que saber também, que a gente tem que admitir pra gente, é que todos nós temos preconceitos. Porque nós fomos criados numa sociedade lotada de preconceitos, né? Então, assim, não adianta. Eu, quando era mais nova, assim, mais adolescente, eu achava que eu não tinha preconceitos. Não, eu não tenho preconceitos. Eu sou uma pessoa livre dessas coisas horríveis e tal. E aí, conforme você vai vivendo e se deparando, né, com coisas na vida real, você vai vendo que você tem coisas horríveis dentro de você que você não escolheu ter, né? O que você pode escolher é não
dar vazão a elas, né? Mas às vezes é inevitável que você pense coisas horríveis, que você acha que se você visse alguém pensando, você, ou falando, ou se expressando daquela forma, você falaria, nossa, que coisa horrível. E aí às vezes você, eu acho que todos, eu não sei, eu tenho isso, né? Eu converso com pessoas que falam também que tem isso e que se sentem muito mal de ter, né? Então por isso eu venho de uma geração onde eu fui, né, massacrada por coisas que eu não tive controle, né? Então, assim, o que você pode fazer com seus personagens? Às vezes eles vêm com coisas estranhas, né? Falam coisas estranhas para você e você vai e vai censurando também, né? Vai dando uma linha daquilo que você imagina que é o que você gostaria realmente de falar e expressar para as pessoas de forma consciente, né? Eu nem usaria a palavra censura, porque as pessoas tomaram essa palavra de uma maneira que pode se entender errado. Você desconstruir, né? A gente vai desconstruindo, porque o processo de desconstrução, cara, não vai parar nunca. A gente vai estar com 80 anos e se desconstruindo, porque sim, a gente foi educado numa sociedade de merda. A verdade é essa, né? Eu estava comentando isso com a Krau ontem. Há uns 10 anos, quando alguém me falava, você desenha que nem homem, eu fazia, obrigada. Tipo, eu sou legal que nem cara. Hoje em dia, se alguém me fala desenho que nem homem, eu falei, não, eu não trouxe o vibrador hoje. Eu uso só caneta mesmo, eu tô sem o dildo. Eu desenho com a mão, com caneta, saca? Então, quer dizer, são coisas que a gente vai desconstruindo. Eu, feminista, achava o máximo alguém me falar, você desenha que nem homem, que legal, eu acho que eu sou foda. Não, por quê? Desde quando ser homem é qualidade? É legal ser homem, mas é legal ser mulher, entendeu? Então, quer dizer, se eu, como feminista, tive que desconstruir isso, imagina as coisas que estão lá atrás que a gente tem que desconstruir a cada dia. Então, a gente vai continuar crescendo sempre e a gente vai terminar tendo que desconstruir na gente, nos personagens, né? E aí, eu acho que eu usaria desconstrução porque você está falando em vez de censura, porque senão vai aparecer alguém direitista e vai falar assim, censura! Agora politicamente correta, tá fazendo isso com o meu juiz! Exato. E aí a gente vai ter vontade de xingar a pessoa, não por aí. Exato. Eu sou fofa, gente, a gente não pode esquecer nunca que eu sou fofa. Somos todas fofas, né? Somos todas, hashtag somos todas fofas. Comentário, fugindo um pouco, adicionando aí o que você falou, que na academia a gente também tem muito isso de você chegar num lugar e falar, olha, eu estou aqui, mas eu não faço isso, eu não sei disso, se desculpando, né? E duas coisas que eu ouvi do meu orientador e de uma outra doutora, eles falaram, nunca diga o que você não vai fazer ou se desculpe por alguma coisa, porque se você está aí agora nessa mesa, as pessoas te chamaram pelo que você faz, não pelo que você não faz. Ninguém está interessado no que você não sabe, sim no que você sabe. Porque eu ouço uma crítica assim, recorrente pelo fato de eu estar no meio assim, há pouco tempo, faz 3 anos que eu pesquiso. Então, obviamente, eu não tenho o mesmo repertório da Natânia, eu não tenho o mesmo repertório de alguém que está pesquisando quadrinhos há 10 anos, há 15 anos. Então, muita gente acha que por isso eu não posso estar aí, né? Porque eu não tenho esse repertório. Nesse pouco tempo que eu aprendi algumas coisas, e uma das coisas que eu aprendi é todo dia tem gente entrando, todo dia tem gente nova, que ainda não tem nem ainda esse repertório, e que aquele pouquinho que a gente sabe, para aquela pessoa acrescenta muito. Uma referência que você dá, um texto que você deu que aquela pessoa não conhecia, então aquilo faz muita diferença, né? Então assim, quando alguém chega e elogia o seu trabalho, pô, que legal, você merece esse elogio, você fez por onde, o seu trabalho não é superficial. Vocês agradecem? Vocês falam obrigada? Ou você só fala assim, imagina, é que eu não, que eu não. Eu falo assim, nunca entregue o ouro ao bandido. Quando você senta numa mesa e você fala, olha, me desculpa, ou eu não faço isso, ou eu não sei disso, você está entregando o ouro para o bandido. Não faça isso. Você está aí porque você está aí porque você sabe alguma coisa, e isso que você sabe interessa para quem está aqui desse lado. Então, tem que parar de se desculpar, entendeu? Eu vou me desculpar, ter me desculpado tanto ontem. Eu quero dizer que nas Periquitas eu tenho uma colaboradora de 10 anos que fez a primeira história para as Periquitas. Eu pedi para ela, ela fez. Então, era dentro do princípio que o Fortuna usava quando ele fazia o bicho,
que era aceitar o que cada um tem para dizer, porque cada um é único e cada um tem alguma coisa a dizer. E aquilo sempre acrescenta. Vocês tinham aberto para perguntas? Desculpa, gente, eu estava fazendo problemas aqui. Mas ok. Não, é isso mesmo. Daqui a pouco a gente continua a descer. Mas alguém quer fazer um comentário? Pergunta, gente, vai. Agora que você pediu, ninguém. Ai, desculpa. Então, E agora que virou oficial, a galera travou. Faz de conta que não é oficial, pergunta, gente. E aí, alguma dúvida? Alguma pergunta relacionada a sci-fi? Vocês já foram falando, né? O pessoal foi... É, meio que, né? É. A gente podia botar eles também, né? A gente podia botar eles todos na berlinda também. eu queria perguntar, eu não sei se alguém já fez essa pergunta, mas pensando na criação dos personagens, assim, vocês pegavam referência de algum lugar, no seu caso da Liz, assim, como é que foi fazer, né? As personagens são tão diversas. Eu tinha falado um pouquinho antes de fazer pesquisa, né, especialmente das pessoas que são muito diferentes de mim, mas sim, a Lizzie Bordella ela é e as piratas, todas as piratas são amálgamas de observações que eu faço de amigas minhas. Né? Provavelmente eu sou uma das poucas mulheres daqui que gosta de quadrinhos de super-herói. Eu cresci com isso, eu gosto demais, eu gosto mesmo, gosto de ir no cinema em estreia, andar com a camiseta do herói, saca? Ficar lendo fanfic porque eu quero que o Steve namore o Bucky, entendeu? Hashtag stuck. Né? Mas aí eu já me perdi, tá? Gente, eu falo do Bucky, acontece isso, me perdi, o que eu ia falar? Não, mas o que eu tô falando mas o que eu faço? Eu observo muito as minhas amigas e por mais que eu goste de quadrinho de herói, só agora que ele tá tendo esse tipo de movimento em que eu enxergo tanto a mim quanto as minhas amigas. Eu comecei a ler quadrinho de herói porque eu me enxerguei numa capa, lá na Idade Média, nos anos 80, né? Eu cheguei na banca de jornal, eu já lia gibi, porque meu pai era um fã de Super-Homem e eu lia os enfios dele, né? A coleção do enfio do Fradinho ali, escondida dele, que ele não deixava que eu ia estragar. Mentira, nunca estraguei, guardei direito, ele nunca nem notou. Mas eu cheguei ali na banca e eu vi Electra na capa da revista. Foda-se que ela era bandida. Era uma mulher de cabelo escuro, que agora tá rosa, né? Mas é escuro, de cabelo escuro, de olho azul, dando porrada em todo mundo. Eu olhei aquilo e falei, cara, é uma mulher na capa. E é de super-herói, eu gosto de super-herói. O primeiro filme que eu vi foi o de 78, foi o Superman. Entendeu? Não entendi porra nenhuma, né? Tava tudo em inglês, mas tudo bem. Eu tava vendo aquele homem voando e tava achando mágico, entendeu? Eu adoro super-herói. Então eu sou uma das poucas daqui que deve gostar disso. Só que eu não via as minhas amigas, os meus amigos ali no super-herói. Agora que eu tenho mais consciência, eu não via isso. Estou começando a ver agora, porque sim, tá começando, as editoras grandes estão começando a perceber que é lucrativo isso. E eu não me importo que eles percebam isso. Porque isso está criando mercado para os quadrinhos, tanto lá quanto cá. E a gente está conseguindo, male passar, sabe? Quando que a gente ia imaginar que o personagem mais inteligente do universo Marvel ia ser uma menina negra de 9 anos de idade? Isso é lindo. Foi oficializado, cara. A menininha, a Moon Girl, ela é a garota mais inteligente. Foda-se Tony Stark, foda-se Reed Richards. É a menininha lá que é a menina mais inteligente. É uma criança de 9 anos de idade. E se a Marvel está percebendo isso, é porque é comercialmente viável. Se é comercialmente viável, essa porra vai se transferir a mais. E aí eu vou começar a ver minhas amigas. Só que eu não via. Então, Lizzie Bordella é assim, é uma junção minha, das minhas amigas, minhas primas, as pessoas com quem eu convivo estão ali. Certamente. Vocês também. Algumas de vocês também estão lá no meio. Desculpa. Personagem, né? Então, eu sempre tive uma preocupação em criar personagens que as pessoas pudessem se identificar, porque eu não lia super-herói, mas eu lia muito mangá. E eu odiava as protagonistas de mangá. Não todas, mas a maioria, porque elas eram garotas que parecia que elas não tinham controle sobre
própria vida e todo mundo fazia o que queria com elas. Eu ficava, mano, como assim? Não precisa ser assim, sabe? E aí isso me deixou muito revoltada. Eu queria realmente fazer personagens que eu pudesse me identificar, que eu pudesse olhar e falar assim, não, essa pessoa, quero ser que nem essa pessoa, sabe? Ela não precisa ser a pessoa mais perfeita do mundo, assim, porque eu acho que todo mundo tem um pouco de herói, um pouco de vilão dentro de si, então eu nunca acreditei muito nessa separação de tipo, eu sou 100% herói e 100% vilão. Então todos os meus personagens têm uma coisa muito boa sobre eles e uma coisa muito ruim, e eu acho legal de trabalhar isso, porque existem muitas possibilidades de como você trabalhar isso. Então, e é que nem a Edna falou, assim, os meus personagens, eles simplesmente vêm. Eu não penso muito sobre eles quando eu estou escrevendo, assim, o início dos meus roteiros, das minhas histórias, e eu só começo realmente a trabalhar neles depois que eu pego tudo, assim, não, vamos ver o que dá pra fazer com esse personagem e tal, mas geralmente eles simplesmente tomam vida, então, assim, você decide poucas coisas sobre eles e eles começam a andar sozinhos, assim, digamos. Então, tem essa parte de construir o personagem, você pegar, não, eu realmente quero que esse personagem passe por tal situação que vai transformar ele, porque eu acho que isso é legal a gente pensar também, mas, no geral, assim, eles começam a andar sozinhos e a gente não tem muito controle sobre eles, assim, mas eu sempre tenho essa preocupação de criar personagens que sejam esféricos, que eles tenham muitos lados e que reflitam as pessoas mesmo, as pessoas reais. Então você vai ter diversos tipos de pessoas diferentes, com personalidades diferentes, mas que às vezes acabam surpreendendo a gente, fazendo coisas que a gente não esperava. Então é exatamente isso que eu tento passar com os meus personagens. Então é uma coisa que é bem importante na minha produção. No meu caso é engraçado que o mais importante para mim é o roteiro, né? É a história que vai ser contada. Os personagens para mim eram só um meio de botar esse roteiro para fora, mas eles acabam realmente, né, se impondo. E aí a Amanda, por exemplo, ficou com uma personalidade forte, né? As pessoas gostavam dela, pediam para fazer com sequência, e eu não fiz. E porque também tinha essa coisa meio revoltinha, né, de eu não quero fazer sequência de nada, não quero ficar massacrada por um personagem e ficar fazendo sempre aquela mesma coisa, que eu não gosto, né, de ficar repetindo. Então, só que agora, né, com esse, voltando para o roteiro de ficção científica, esse é muito longo, eu já escrevi o roteiro todo, ele vai ter, quando finalizado, cerca de 400 páginas, então eu vou ser massacrada por eles de qualquer jeito. E o mais engraçado de tudo é que, assim, eu escolhi não ter filhos, né? Eu não tenho filhos e tenho muito pouco contato com criança. E os personagens desse quadrinho novo de ficção científica é totalmente baseado em 2 personagens masculinos, quer dizer, eles são masculinos, enfim, porque parecem masculinos, mas eles são criação genética, engenharia genética, né? De gente com caranguejo e com uma mistura de caranguejo com gente, que é o Queb, e o Sépios é com polvo, né? É gente com polvo. E eles são habitantes de Marte, eles vivem lá numa cidade construída por esse grande cientista que criou toda essa civilização em Marte. E eles são, no início do livro, eles são 2 garotos, que são coisas que eu não desenho de jeito nenhum. Eu não desenho homem, né? Eu não gosto de desenhar, assim, não é que eu não gosto de homem, mas é uma coisa que eu não consigo fazer legal, desenhar legal homem. Então mulher para mim é muito fácil, é uma coisa que me dá prazer desenhar. Então eu desenho muita mulher, sempre desenho muita mulherzinha, carinha de mulher, corpo de mulher, não sei o quê. E agora eu estou desenhando uma coisa que não tem nada a ver, para mim é muito difícil de fazer. Assim, além de ser um híbrido, né, eles têm uma característica mais masculina. E eles têm atitudes de meninos, né, de moleques e tal. E aí, mas isso é uma coisa que vem em decorrência. Eu, sinceramente, não consigo me lembrar por que eu formei essa junção, né?
porque o caranguejo e porque eu não consigo me lembrar. Tinha a ver com o lixo e tal, mas é isso, assim, eu estou me obrigando a desenhar uma coisa que para mim é muito, muito complicada, muito difícil, assim. Mas é ao mesmo tempo divertido também. Liga não, eu faço muita pergunta, né? No primeiro Ladies Comics, todos os painéis eu fazia pergunta. Foi horrível. Sci-fi é uma preferência? Vocês fariam de novo? Tipo, tem um lugar cativo no coração de vocês? Ou é uma entre vários gêneros? O que ele significa para o trabalho de vocês? Para mim, desculpa, gente. Esqueci de falar primeiramente, mas tudo bem, agora já foi. Não, eu acho que para mim é como eu acabei de falar agora, eu não gosto de ficar grudada numa coisa assim, porque vai me dando agonia, eu me sinto... É um negócio que não me faz bem, então na minha cabeça eu gostaria de diversificar. Depois que eu fizer esse sci-fi do Quadriceps, as aventuras de Quadriceps, aí eu pretendo fazer outras coisas, porque na verdade eu tenho um monte de cadernos de histórias paradas que vão desde coisas fantásticas, contos fantásticos, e de outras também mais no campo do jornalismo, de denúncia. E isso eu vou meio fazendo assim aquilo que eu olho e me dá mais fissura de fazer, ou que eu acho que aquilo seja necessário naquele momento de ser feito, mas não é... Eu amo sci-fi, leio muito, por exemplo, eu estou lendo agora praticamente toda a coleção do Osamu Tezuka, que é o meu autor preferido hoje em dia, que é assim, tudo muito perfeito, né, o que ele fez, e toda a produção dele é sempre super, super outstanding, né? E então eu estou nessa fissura de ler o Osamu Tezuka, mas a minha leitura geralmente hoje em dia é muito sci-fi. Eu passei a ler quadrinhos depois de adulta, na verdade, e me apaixonei e leio muito mais quadrinhos hoje do que literatura, que era a coisa que eu gostava mais quando eu era adolescente. E apesar de estar lendo muito mais sci-fi hoje no formato de mangá e de quadrinhos, eu tenho vontade de fazer outras coisas. Eu estou com vontade de fazer, por exemplo, agora meu próximo projeto depois deles é fazer um livro de contos fantásticos ilustrados, que eu já tenho os contos todos, mas falta fazer as ilustrações ainda. Então, eu também tenho essa questão de ter vontade de fazer coisas diferentes, de diversificar. E eu sempre, como eu falei, escrevi muito drama e romance, então fazer o sci-fi foi uma coisa que exigiu bastante de mim. Não é uma coisa ruim, claro, eu aprendi muita coisa no processo, mas agora eu estou nessa fase, eu acho, de tentar coisas diferentes, de sair da minha zona de conforto, de fazer só drama e romance baseado no cotidiano e vida real, tentar fazer coisas diferentes. E não quer dizer que eu não vá voltar a produzir ficção científica, porque eu gostei bastante, me abriu portas assim que eu não imaginava que eu seria capaz de fazer, ou que eu iria gostar tanto de fazer e exercitar tanto a imaginação, a criatividade. Então eu acho que eu vou voltar a fazer ficção científica algum dia, mas eu acho que próximos projetos fazer coisas diferentes mesmo. Sci-fi é um amor no coração, certamente. Assim como super-herói é um amor no coração, certamente. Então, eu não sei te dizer, mas eu não teria problemas de voltar para sci-fi, tanto que eu ainda tenho histórias das piratas para contar dentro desse universo de sci-fi. Eu não teria problemas de trabalhar com sci-fi numa linha mais space opera também. Não, eu não teria problema. Eu acho bem legal, eu acho que o meu objetivo, mas eu não tenho objetivo, mas eu gosto demais como o Warren Ellis trabalha,
Você deu qualquer coisa na mão do Orlanelli e sai alguma coisa foda, tá? De vez em quando ele faz merda, mas no geral, tudo que ele faz é muito foda e não necessariamente tudo no mesmo estilo. Então, eu acho que assim, um dos meus role models é o Orlanelli. Eu acho muito legal isso. Voltaria para sci-fi sem problema, faria super-heróis sem problema. Cotidiano, adoro. Eu sou muito fã de um diretor chamado Jim Jarmusch. Se um dia eu fizer uma história que nem a do Jim Jarmusch, eu vou sair virando estrela. Eu vou entrar no palco virando estrela, falando, fiz meu Jim Jarmusch. Mas assim, eu gosto de todos os estilos. Eu não tenho grandes preferências, assim, para que escolher, né? Mas faria, tranquilo, sem problema. Já que a gente entrou nessa questão do gênero, eu digo gêneros narrativos, discursivos, a pergunta que eu estava cozinhando ela para fazer em relação aos clichês, né? Porque às vezes eu não consigo determinar uma história, um produto, uma narrativa dentro de uma caixinha específica, né? Por exemplo, a gente já conversou muito vocês já pontuaram muito isso hoje, mas o próprio Star Wars, eu vejo muito de fantasia em Star Wars, né? Tipo, é cavaleiro Jedi, é princesa Leia, assim. E alguém falou, foi a Edna que falou da Bradley, da Marion Zimmer Bradley, ela flerta muito entre esses dois grandes principais gêneros, né? A ficção e a fantasia. E eu acho que essa necessidade de classificar, ela é muito mercadológica, porque todas as narrativas, elas bebem umas das outras, né? E eu queria saber de vocês como vocês lidam com essa relação no trabalho de vocês. Existem duas opções, até mais, né? Mas tudo bem. Mas uma delas é você ficar super puto com isso, não colocar rótulo em nada e fazer alguma coisa completamente alternativa. E outra você falar, tá, no meu caso, o meu trabalho é um trabalho comercial, ele tem uma pegada comercial, né? Por mais que eu adore coisas alternativas e tenha elementos alternativos exatamente porque não é uma caixinha de, né? Toda a minha bagagem e toda a minha vivência está ali no que eu estou construindo. Mas por questões mercadológicas, alguém vai entender melhor se eu chegar para a pessoa e falar assim, olha, isso é um copo d'água. Eu posso falar, isso aqui é um plástico com um alumínio. Mas se eu falar é um copo d'água, a pessoa vai comprar mais fácil, né? Então, quando eu apresento Lizzie Bordella, eu falo, é um sci-fi bagaceira de humor. É isso que a pessoa vai ver lá. Mas sim, tem relacionamento, tem feminismo, tem o próprio humor. Então, quer dizer, como ela comentou, uma coisa vai beber na outra, né? Não vai ser tão limitado. E isso vai enriquecer, porque se você produzir alguma coisa só dentro dela mesma, vai virar entropia, né? Vai chegar uma hora que ela morre. Mas por questões mercadológicas e porque a gente ainda precisa criar um mercado de quadrinhos para que a gente possa viver de quadrinhos. Porque eu posso falar que eu vivo de quadrinhos, mas é um dos meus, né? O meu quadrinho ainda não me sustenta, né? Eu trabalho com quadrinhos dos outros para poder pagar minhas contas, entendeu? Então, para criar um mercado de quadrinho, especialmente aqui no Brasil, que agora que o público brasileiro está percebendo que quadrinho não é só infantil, a gente ainda tem certas necessidades. Não sei se a gente pode romper agora, né, já que a gente está construindo, mas certas coisas a gente vai falar, isso aqui é de herói, isso é sci-fi, isso é... Mas sim, se ela ficar fechada nela mesma, ela vai ter uma tendência de morrer, vai ser entropia e vai ficar sem graça. É engraçado isso porque eu tenho muita influência de mangá no meu traço e o meu primeiro trabalho, que foi Vidas Imperfeitas, tem bastante disso. Não tanto agora no meu novo quadrinho, que eu tentei fazer uma coisa um pouco mais realista, mas ainda assim tem traços do mangá e quem conhece sabe identificar e tal. Mas no Vidas Imperfeitas eu lembro que eu ia vender os meus fanzines em eventos de anime e algumas pessoas chegavam e falavam assim, ah, nossa, legal, mas eu não... isso aqui não é mangá, eu não gosto de ler esse estilo, eu gosto mais de mangazão, olhão grande, não sei o quê. Eu falava assim, mas...
sabe? Tipo, e ao mesmo tempo outras pessoas que ou não estavam muito acostumadas com mangá chegavam e olhavam assim, mas isso daí é muito mangá, não tem nada a ver, você tem que fazer um traço diferente. Então, nossa, o que eu faço é mangá ou não? Então ficava essa questão na minha cabeça, sabe? E até para apresentar o meu trabalho, olha, isso aqui é um mangá ou isso daqui é um quadrinho. Aí depois de um tempo eu comecei a apresentar como quadrinho, que eu acho que é uma coisa que engloba tudo e não dá esse rótulo pesado de ser um mangá, apesar de eu usar muito da narrativa de mangá mesmo em tudo que eu faço, porque é a minha grande referência, assim, que eu li muito na minha adolescência. Então, tem isso, mas nem todo mundo entende o que isso quer dizer. Então, o que elas conseguem ver é aquele traço, e elas podem achar que é ou não o mangá. Então, eu já vinha com esse negócio de, tipo, eu não sei onde eu tô, eu fico transitando entre os estilos e entre os gêneros. E aí, quando eu comecei a fazer ficção científica, eu tinha muito esse negócio na minha cabeça, de, tipo, mas será que eu vou fazer certo, sabe? Será que o que eu tô fazendo é mesmo ficção científica? Eu ficava com isso na cabeça. E aí, na verdade, eu comecei a perceber que o contexto da minha história se passa num gênero que a gente pode chamar de ficção científica, porque tem características de ficção e tem elementos científicos, enfim. Então, acho que é mais fácil da gente colocar dentro desse gênero. Mas uma coisa que eu pensei assim, qual é a história de ficção científica que eu iria contar, que seria diferente do que qualquer outra pessoa iria contar? Então, eu acho que isso é o mais importante, a gente pensar assim, se a gente quer trabalhar dentro de um gênero ou não quer trabalhar dentro de um gênero, simplesmente fazer uma história, como que eu poderia contar essa história de um jeito que mais ninguém poderia contar, que é uma coisa, inclusive, que o Neil Gaiman falou em um dos discursos dele, né, e que eu fiquei assim, não, é isso mesmo, sabe, tem tudo a ver. É maravilhoso. Então, foi uma coisa muito assim que abriu a minha cabeça e eu finalmente consegui criar a minha história sem ter aquela questão do gênero e do que eu poderia ou não fazer. Não existe isso, né? O que a gente fizer, o mais importante é a gente fazer do nosso jeito, do jeito que a gente acredita que precisa ser, e não se limitar tanto nessa questão do gênero. É isso aí, eu acho que a formatação tem a ver com o mercado, né? E se você ficar se formatando, você vai deixar a coisa mais legal, que é a tua imaginação, e se perder, porque você vai começar a se policiar, né? Para fazer um negócio dentro de um... É lógico que quem vive se sustenta, enfim, paga suas contas com quadrinho, acaba tendo que se formatar, porque o mercado é cruel, né? Para todo mundo, para a música, não só para o quadrinho, para todos. Então a pessoa vai fazer talvez uma coisa independente para poder se expressar realmente, mas às vezes ela também fica tão formatada pelo mercado que quando ela vai se expressar numa coisa independente, ela nem consegue mais, né? Porque ela já está ali 24 horas só se formatando. Então, quando ela quer se desformatar, é bem difícil. Mas, para quem faz quadrinho independente, eu acho que não tem nem que pensar nisso, né? A gente tem que fazer a coisa mais livre possível. Porque o independente, o grande lance do independente é a liberdade de expressão, né? De você poder fazer uma coisa completamente do jeito que você quer, do jeito que ela sai mesmo. E isso aqui é o mais importante, né? Completando, já vai até isso, completando o que ela falou, eu convivi muito tempo com o pessoal que produz para o mercado gringo. E de fato é isso, a galera não tem noção do quanto você produzindo para o mercado gringo pode matar um sonho às vezes. Não é errado, o cara continua amando, você continua amando os super-heróis, só que você tem que produzir 22 páginas em menos de um mês que serão alteradas, porque aquele não é o seu personagem. Você está cuidando do personagem de alguém. Então, uma das coisas mais legais que a gente tem visto em CCXP e no FIC é o pessoal que trabalha com o mercado gringo, né, que faz suas contas e paga suas contas com o mercado gringo, também produzindo seu material autoral. E o que eu tinha medo que acontecesse isso que você comentou, a pessoa ficar formatada. Não, tem saído materiais formidáveis, super criativos e super legais, entendeu? Porque os caras tinham essa fome de se expressar também.
fora daquele formato, olha, eu te contratei para fazer isso. Então isso é muito legal. O que vai ter às vezes é alguém como eu, que é mainstream demais pro alternativo e alternativo demais pro mainstream. Né, que vai ficar nesse meio termo, mas não vai atrapalhar de fato numa produção. O material que o Ferigato, por exemplo, produz para o Quad é formidável. Eu nem gosto de tudo do Quad, sabe? Sair daqui eu mato vocês, mas o material do Ferigato é maravilhoso, cara. Sabe? Eu conheço o material que ele fazia, porque eu na época que ele estava produzindo, desenhando Fantasma, por exemplo, eu estava lá agenciando junto. Né? Eu sabia as noites de sem dormir que o cara passava para poder entregar no prazo. Sumiu o nome do moço agora. Esse eu não agenciei. É o Eduardo... Bom, whatever. É outro Eduardo também. Mas o fato é que ele estava tendo crises de tique nervoso e só parou quando ele começou a fazer o material autoral dele. Isso é lindo. Ou seja, não vai parar, você não vai parar de produzir. Você vai adequar o teu horário para você produzir as duas coisas quando você depende disso. Isso é muito legal também. Mas é o que a gente estava falando. Existe um mercado se formando, existe uma maneira mais fácil de vender, e a gente pode ser criativo na hora de vender ou não. Gente, vai ser a última pergunta, tá? Pra gente concluir. Eu, infelizmente, perdi o comecinho, não sei se vocês já falaram sobre isso, mas eu queria saber, assim, o que vocês gostam de consumir de ficção científica? Não só, principalmente nos quadrinhos, mas não só. Não necessariamente referência, mas o que vocês gostam de consumir mesmo? Eu gosto, eu já até falei sobre isso, eu gosto de literatura, de ficção científica, mais do que qualquer outra coisa. Então, adoro os clássicos, né? Asimov, Clarke, Lane, e adoro também um quadrinho, gente, fugiu a palavra. Enfim, 3 livros, como é que fala ainda? Trilogia, que a gente... É uma trilogia que chama O Encontro com Rama, Os Jardins de Rama, e que tem como personagem principal uma cientista que chama Nicole, e que é o meu livro, acho, preferido de ficção científica, que é essa trilogia, que é fantástica, assim, eu acho que todo mundo deveria ler 2 coisas na vida, essa trilogia e o Solaris, que é, eu acho, para mim, o grande livro, assim, porque eu gosto de ficção científica com mistura de terror, né, tipo Alien, né, o primeiro. E gosto disso, basicamente de ficção científica com terror, monstros em geral, todos adoro, mas eu leio de tudo, assim, leio de tudo, e mangá eu adoro, hoje em dia basicamente também Osamu Tezuka, mas alguns outros, e sei lá, eu leio muita coisa, mas relacionada a esse tema é mais isso mesmo. Desculpa? Você recomenda ver o filme do Solaris? Ou... Os filmes, nenhum dos 2 ficaram legais. O segundo é uma bosta geral, né? Assim, horroroso, com o Clooney, né? E o primeiro, apesar de ser um grande autor, né? Um grande diretor que fez, é horroroso também, porque... Já a primeira cena já me deu raiva, posso falar? Porque, assim, nas primeiras cenas tem que no livro, no original, é uma personagem negra, alta, misteriosa, que passa pelos corredores da nave, né? E é uma figura completamente mítica no livro, né? Assim, uma negra alta, quer dizer, naquela época ninguém falava talvez essas coisas. E no filme é uma garota com um vestidinho azul, assim, branca, né? Não tem nada a ver. Aí ali eu já antipatizei, e o filme também não tem pouca coisa na nave, né? Tem muita coisa na terra.
a parte mais da terra, que no livro não é tão interessante. E o que era mesmo? Então, lê o livro. Ah, não, o livro, sempre o livro. É muito raro ter uma adaptação para o cinema que fique legal, né? São raros. Um fantástico que eu gostei muito, que ficou muito bem adaptado, foi do Stephen King, A Espera de um Milagre, Green Mile, né? Que é uma coisa mais fantástica, assim. Que eu acho que é a única adaptação que eu realmente achei que está bem fiel. Mas de resto... o 2001 é legal, mas o livro... Pois é, na verdade o livro do 2001, o Kubrick pediu para o Clarke, né, fazer o livro que ele ia filmar. Só que aí as ideias eram do Kubrick, as ideias mais interessantes. Eu acho que deu uma piração na cabeça do Kubrick e ele ficou achando que as grandes ideias iam ficar atribuídas ao Clarke. E o que ele fez? Ele correu e fez o filme primeiro. Né? Eu acho que é isso. Porque ele fez primeiro o filme, né? Mas o livro já estava em andamento. O livro era uma encomenda para fazer o filme. Era para ser o roteiro do filme, mas o Kubrick saiu correndo e fez. Então, assim, a gente não sei, né? Aí, no caso, eu li também o livro, é completamente diferente. Né? Mas é bem interessante, mas o filme é foda, né? Eu amo também. E o que eu ia falar? Só uma coisinha antes de eu terminar. Eu esqueci de dizer, porque eu falei que meus personagens, voltando para mim, eu ego e tal. Os meus personagens de... aí é uma censura, né? Censura não, desculpa, né? Eu tô com censura na cabeça, gente. Eu dormi com o negócio da ditadura, eu li antes de dormir umas coisas, queria escrever sobre ditadura e tal, acho que eu fiquei com esse negócio na cabeça de censura. E os personagens, eu falei que são dois garotinhos, né? Mas só fazendo um adendo que eles depois crescem, né? Eles vão crescendo ao longo dessas 400 páginas e aí eles têm filhos, não sei o que, esses temas que a gente gosta, né? Apesar de eu não ter tido filhos, eu também acho que é legal falar. E aí vêm as mulheres, surgem as mulheres no quadrinho, então não é um quadrinho só de moleques fazendo travessuras e tal, é uma coisa bem mais cheia de personagens e outras coisas e tal. Mas é isso. É meio difícil falar de referência porque eu leio e assisto muitas coisas diferentes e muitos filmes e muitos livros que eu li me inspiraram de alguma forma e aí a minha história virou uma maçaroca de tudo que eu gosto, assim. Então, foi um pouquinho de cada coisa que eu coloquei lá e aí quem conheceu acho que vai até identificar de alguma forma. Então, mais recentemente, como eu estava fazendo uma história de ficção científica e espacial, né, mais especificamente, eu li um mangá, para quem gosta de mangá, muito bom, que chama Planetes, que eu lia, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? O que eu vou fazer depois de ler esse mangá, sabe? Porque parece que tudo que eu tinha imaginado sobre aquele tema, alguém já tinha feito antes. Então, eu gostei muito desse mangá, muito legal. E de série que eu assisti também, que eu usei muito de referência, que eu gostei bastante tanto do roteiro quanto da parte assim, visual, foi Battlestar Galactica, que eu assisti quase todas as temporadas, que na época eu estava conversando com os meus amigos, eu vou fazer uma ficção científica, espacial, não, assiste essa série. Aí eu assisti, mano, é isso. E eu gostei bastante, e aí eu não vou lembrar de tudo que eu gosto aqui, mas eu acho que essas duas referências são legais para quem quer conhecer o gênero, eu gostei. Mari, oi. Como que é o mangá? Planetes? Planetes. Saiu aqui em 4 edições, agora eu não vou lembrar por qual editora. Bom, gosto de sci-fi vai por tudo quanto é lado, né? Qualquer coisa que tenha Muad'Dib, Duna, eu vou ler. É uma maldição que nem o Rei Arthur. Pode ser uma merda, mas eu vou ler e eu vou querer ver e eu vou querer... Eu gosto do filme Duna, pra você ter ideia de como é problemático isso. Entendeu? Aquele lá do Dino de Laurentiis, que tem horas de deserto. Eu adoro aquele filme. E o filme é uma merda comparado com o livro, entendeu? Mas eu gosto. Fazer o quê? Falou Muad'Dib, eu tô... Deixa eu ver. Eu quero.
série é Babylon 5. Eu odiava Babylon 5, porque eu tentava ver desde o começo. Aí um dia, tanto meu marido quanto uma amiga vieram perguntar: pula a primeira temporada e vai logo pra segunda, que é o que você vai gostar. Aí eu fiz isso, pulei pra segunda, segui, aí depois eu voltei e vi a primeira. Cara, formidável. É absurdamente bem escrito, como se discute política, como se discute temas de poder ali, é um troço muito legal. Star Trek e Doctor Who, né, é fato, dá pra ver claramente no meu gibi. Livros, fora Duna, fora o Douglas Adams, tem uma pegada também muito clara no meu trabalho, né? O humor de Douglas Adams está ali, ele é meu senhor, nada me faltará. Uma paixão muito recente na sci-fi que eu demorei a descobrir. Na verdade, eu tinha descoberto, mas estava enrolando para ler, por conta de falta de tempo que a gente tem mesmo, mas não tem desculpa, se eu quisesse ler eu tinha lido antes. A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Cara, quem não leu, por favor, leia. É mind-blowing de um jeito assim absurdo. Essa mulher discute gênero e ela discute regras de sociedade, ela discute patriotismo de um jeito que o Joyce discutiu em Ulisses, só que ela fez assim, desse tamanho, e colocou na história toda e ainda discutiu gênero lá. Dando um resuminho para sem muito spoiler, um cara da Terra, um homem negro da Terra, vai como embaixador para um planeta onde pode ter sido uma colônia de testes terráqueo ou não, para criar uma forma de comércio livre com eles. E nesse planeta as pessoas não têm gênero. Elas são homem e mulher, e durante um período do mês elas entram no cio, e aí elas escolhem ser ou não homem e mulher, e elas podem escolher ou não terem filhos. É um troço, assim, é maravilhoso. Se vocês gostam de sci-fi, Ursula Le Guin é assim, eu não digo obrigatório, porque o que é obrigatório é chato, né? Aquela coisa de, vocês vão ter que ler para mostrar a carteirinha de super nerd da sci-fi. Não, né? Não, é maravilhoso, só porque é maravilhoso, é bem escrito, é brilhante, e mesmo na tradução tá muito boa. Eu imagino que em inglês ainda fique mais, eu tô lendo traduzido, embora eu leia em inglês, eu peguei traduzido, mas em inglês vai ficar mais legal ainda, porque a língua permite uma falta de gênero, né? E na nossa, de vez em quando, ele tem que usar aquele homem, quando na verdade é aquela criatura que é tanto homem quanto mulher. Eu acabei de ler uma parte que ela descreve um espião, e que ele é bonito, é uma pessoa bonita para qualquer gênero, e ele vai seduzir, ou ela vai seduzir, né? Aquela criatura vai seduzir um cara para conseguir informações. É formidável, tem política, tem sci-fi, e eu vi que você fez o coraçãozinho, é demais, né? É demais, assim, eu acho que é a coisa mais recente de sci-fi que eu tô vendo, Por que eu demorei tanto para pegar isso para ler? É lindo, é lindo. E as discussões que colocam quanto a política, poder, patriotismo, a falta de fronteira que vai se formando a partir do momento que você tem um planeta chegando para fazer comércio com você. E aí? Né? E a falta de gênero faz com que inexista estupro e guerra no livro dela. Isso é formidável. A falta de gênero faz com que não exista o conceito de guerra ou de estupro. Eles até têm intrigas políticas, mas não tem nem guerra, eles não entendem o conceito de guerra e eles não entendem o conceito de estupro. Como assim? Não existe relação de poder em cima do gênero. E isso é lindo. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, meninas.